conseguir se destacar, é preciso conhecer os tipos de personalidade que poderão participar na dinâmica de grupo e como lidar com elas. Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer. Olá pessoal, eu sou a Marisa Ayub, psicóloga e especialista em carreiras. Primeiro eu vou te mostrar os 5 tipos de personalidades mais comuns que aparecem em dinâmicas de grupo. E depois que você conhecer essas personalidades, eu vou te dizer como se destacar. Tipos de pessoas que participam de uma dinâmica de grupo. Na verdade, a gente tem aí os tipos de pessoas. A primeira pessoa que a gente pode falar é o competitivo, tá? Tem aquela pessoa que é competitiva, que tá lá, que tudo para ela é objetivo, ela se sai muito bem, ela às vezes é mal educada, um pouco petulante, ela tenta ser líder. Essas são as características do profissional que é competitivo demais. Ela pode passar esta impressão, né, para os outros participantes e até para a recrutadora também, tá? Como que a recrutadora, então, vai entender esse tipo de perfil, né, de personalidade, vamos dizer assim, do competitivo? Se for uma competição saudável, ótimo. E se a dinâmica tiver uma temática de competição, ótimo. Mas se não for o caso, se realmente a dinâmica não tiver essa temática e o que for analisado não for a questão da competitividade, o competitivo, nesse caso, pode se dar muito mal. Por quê? Justamente por mostrar que é muito arrogante também. Então, como é que a recrutadora vai avaliar isso, né, dentro da dinâmica de grupo? Ela vai ver que você está atropelando as pessoas, que você está sendo intrometido, que você está querendo falar demais para poder pontuar afirmar a sua fala, né, o que a sua argumentação é a melhor de todas. Então, esta personalidade não é bem vista numa dinâmica de grupo. Entendendo bem que depende da temática da dinâmica, como eu havia dito antes. Se a dinâmica for um tema de competição, tudo bem, mas se não, a gente precisa prestar atenção, tá? Segundo tipo é o tímido. Gente, todo mundo é um pouco tímido, né? Eu converso com muitos recém-formados e muitos deles me falam dessa questão da timidez ao participar de um processo seletivo ou até mesmo de uma dinâmica de grupo. E aí, quais são as características desse profissional tímido? Ele gagueja, ele fica inseguro, ele mostra a fragilidade dele, tá? Então, esse tipo de personalidade em uma dinâmica de grupo também, dependendo do que a recrutadora, volto a dizer, né? Dependendo da temática da dinâmica, também não é tão interessante. Mas calma que a gente tem como melhorar isso tudo e é o que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá? Então, os tímidos acabam pecando nessa questão de mostrar muita fragilidade, como eu havia falado. Então, não é interessante também a questão da timidez para uma dinâmica, tá? Terceiro, perfeccionismo, né? A pessoa que é perfeccionista, normalmente ela é muito detalhista, ela acaba sendo um pouco polêmica, ela não consegue desenvolver as atividades porque ela quer tudo com a máxima perfeição. Às vezes ela até reclama um pouco dos outros participantes, por quê? Porque não estão fazendo da maneira como ela acha que deve ser feito. E o perfeccionista também, dentro de uma dinâmica de grupo, dependendo da temática, pode também não ser tão bem visto assim. Se for uma temática onde peça muita riqueza de detalhes, às vezes coisas para utilizar números, às vezes coisas para utilizar algum conteúdo ali que precisa realmente ser rico, né, na questão dos detalhes, aí ótimo, o perfeccionista se dá muito bem. Mas se não for o caso, ele pode se queimar. Por quê? Porque ele não deixa o grupo ir para frente de tanto que ele fica preso no detalhe. Então também tem que prestar atenção na questão, né, do perfeccionismo. Quarto tipo é o displicente. Gente, não tem coisa pior do que uma pessoa displicente num grupo de dinâmica ou num grupo de trabalho ou qualquer lugar que seja. Por que eu falo isso? Porque o displicente é aquele que não presta muita atenção nas coisas, ele não tem foco, ele não sabe direito o que ele está fazendo ali, né? E também, dependendo da temática da dinâmica, o displicente acaba se prejudicando. Por quê? Porque a dinâmica é colocada com uma intenção de analisar alguns pontos sobre você.
Ou pode ser de comportamento, ou pode ser de habilidade, ou pode ser de atitude. Se você é displicente, você não vai prestar atenção na temática da dinâmica. E aí isso vai fatalmente te prejudicar também. Quinto é o extrovertido. Quais as características então desse extrovertido? O extrovertido, todo mundo acha que é uma boa pessoa, porque ele fala muito, ele gesticula bastante, ele gosta de aparecer, ele está sempre no meio, nas rodas e tudo. Mas dependendo da temática, da dinâmica também, o extrovertido pode extrapolar as demandas do grupo e pode extrapolar a participação dele na dinâmica de grupo em geral. Então, o extrovertido também é um perfil que a gente tem que prestar bastante atenção, e se esse é o seu caso, de ser muito extrovertido, você precisa prestar bastante atenção para poder deixar o grupo evoluir junto com você, tá? E não você falar o tempo todo e acabar atrapalhando a temática da dinâmica. Agora que você já conhece os tipos de personalidade, né? Como é que você pode se destacar? Porque aí, na verdade, o que eu falei para você? Eu falei todos os tipos que poderão aparecer numa dinâmica de grupo. Terão outros também, né, de personalidade que poderão estar ali. Mas se você se resumiu aí em algum deles, se você se encontrou em algum deles, como que você vai fazer, na verdade, para você poder se melhorar e participar bem das suas dinâmicas de grupo, sem que esse seu tipo de personalidade seja um empecilho para você? Você vai precisar conhecer bem qual a sua personalidade e saber como melhor interagir com o restante do grupo. Por que eu estou falando isso? Porque se eu me conheço bem, eu me passo muito bem, eu entendo muito bem e eu consigo me controlar, tá? Desta forma, você pode chamar a atenção da recrutadora como sendo uma pessoa de bom relacionamento interpessoal. Então, o bom relacionamento interpessoal colabora para que você possa participar bem da dinâmica e, claro, para que você interaja bem com o restante do grupo. Então, sempre se conhecer, neste caso, é fundamental. Eu vou te dar um exemplo prático. Digamos que você seja perfeccionista. Se você é uma pessoa, né? Se uma pessoa estiver interagindo lá como um líder, por exemplo, na dinâmica de grupo, ao invés de você tentar bater de frente com ele, por causa do seu perfeccionismo, você pode aproveitar que ele é líder e prestar atenção mais em alguns detalhes que vão fazer com que o grupo consiga evoluir nas atividades. Então você pode tentar buscar apoiá-lo, né, dentro do grupo para poder ajudar na escolha da melhor decisão para a sua dinâmica evoluir bem e, claro, você ser melhor percebido pela recrutadora, tá bem? Você vai ver que desta forma a recrutadora vai perceber os seus pontos fortes e isso é que vai fazer você se destacar na dinâmica. Você vai ver que dessa forma a recrutadora vai perceber os seus pontos fortes e é isso que vai fazer com que você se destaque na dinâmica de grupo. Então, você já se sentiu excluído de uma dinâmica de grupo? Quero dizer que você não tenha participado da maneira como você gostaria da dinâmica? Conta pra gente como foi, para eu poder te ajudar ainda mais esclarecendo as suas dúvidas. Pessoal, vou ficando por aqui. Se você está gostando, dá um like, ativa o sininho para a gente poder estar sempre se comunicando e você sempre recebendo aí as nossas postagens. Coloca seus comentários no canal também, tá bom? Obrigada, pessoal. Um abraço.